Ora, o privilégio hoje é iniciarmos as palavras cruzadas com o meu amigo Gilberto Durão. É a primeira vez que eu interajo com o Gilberto. Boa noite, Gilberto. Como é que estás? Está tudo bem, está tudo bem. Sempre, sempre. Normalmente sou eu e o Macedo, hoje estou contigo e espero que a comunicação que vamos fazer, portanto, a transmissão da palavra, portanto, da lição número 8, possa ser bem feita por nós, que Deus nos ilumine e que nos guarde e verdadeiramente nós possamos ser verdadeiros representantes de Deus aqui na Terra. Também Gilberto, para mim é um grande privilégio de ser a primeira vez de podermos estar juntos neste grande programa. Gilberto, desta vez calha-nos a responsabilidade de falarmos de algumas coisas que Jesus viveu, portanto, aqui na Terra. E temos situações realmente ímpares no estudo da nossa lição, e que nós às vezes se colocou perante as situações em Marcos 10, que é espetacular, portanto, a forma como Jesus falou sobre este conceito do divórcio. Eu gostava de ouvir a tua opinião em relação, portanto, a esta primeira parte do contexto verificado em Marcos 10. Sim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que na altura em que Jesus esteve na Terra, o divórcio era algo considerado, quer dizer, o divórcio era algo muito comum. E por que era algo muito comum? Porque as pessoas podiam se divorciar por qualquer motivo. E os fariseus fizeram esta pergunta a Jesus, se era lícito um homem divorciar-se de sua esposa. E Jesus explicou aos fariseus o que Moisés havia dito. Jesus, em vez de responder à pergunta feita pelos fariseus, Jesus, em vez de responder, Jesus fez uma outra pergunta para eles. E eles ficaram sem saber o que dizer. E para dizer que, no princípio, Deus havia criado o homem e a mulher. Para dizer que haviam várias escolas. E dessas várias escolas que haviam, são duas que a lição chamou-nos a razão. Uma delas, as pessoas podiam se divorciar por causa da infidelidade, por causa, por exemplo, da infertilidade ou por causa da ignorância emocional. Mas, no princípio, as coisas não foram desta maneira. E só para dizer que aquilo que Deus juntou, ninguém deve separar. Pais, irmãos, colegas, vizinhos, etc. Ninguém pode separar aquilo que Deus uniu. Então, isto mostra a importância que Jesus tinha acerca do divórcio. O divórcio, mesmo no Antigo Testamento, já existia. Já existia no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o divórcio foi permitido por causa da dureza dos corações do povo. E também, só para terminar, para devolver já a palavra do irmão Peça. No passado, o divórcio existia e a mulher era protegida. Só que esta corrente, quando surgiu o Novo Testamento, ela foi, como posso dizer, essa ideologia foi distorcida. Foi distorcida por quê? Porque eles podiam divorciar-se do esposo ou da esposa, mas era mais os homens que se separavam das esposas, por qualquer motivo. E aí a mulher ficava muito frágil em termos de proteção. Se me permites, portanto, eu vejo, na exploração da lição, vejo aqui situações muito particulares e muito comparáveis com os tempos que nós vivemos atualmente. O divórcio atualmente é também descartável, portanto, casa-se hoje, divorciam-se amanhã. E, portanto, estamos quase como no tempo que estávamos na altura de Jesus. É verdade que haviam duas correntes filosóficas que defendiam o divórcio, e uma delas defendia o divórcio quase por qualquer palha. Portanto, o homem estava ilibado, podia se divorciar de qualquer circunstância, ou porque a mulher era feia, ou porque a mulher tinha um defeito, ou porque sei lá o quê,
portanto, os homens divorciavam-se. Ou seja, o homem não assumia a sua escolha. Como hoje em dia também acontece. Os homens não assumem a escolha que fizeram em relação à sua companheira, à mãe dos filhos. E, portanto, escolhem por aventura, por paixão, tal e qual como era no tempo de Jesus. Portanto, a mulher era descartável. E hoje Jesus veio no tempo certo e o tempo final para poder. Portanto, estamos nos dois pontos fulcrais da história. E perante estas situações, o que é que acontece na altura? Eles queriam confrontar Jesus. Há aqui uma terceira situação que nós também temos que ver. Quando os fariseus quiseram afrontar Jesus sobre o divórcio, eles também quiseram implicar Jesus no contexto da política daquele momento. Porque havia ali uma situação que inclusive tinha acontecido com João Batista e que eles quiseram implicar Jesus também nesse mesmo fenómeno, que era o pecado de adultério do Herodes. E, portanto, eles quiseram aproximar-se tentando Jesus, provocando Jesus a falar, para provocar a situação de condenação a Jesus, porque estava a defender ou a condenar o monarca daquele tempo. E o que é que acontece com isto? Jesus, pura e simplesmente, como é o dono, o criador do universo, é ele a entidade máxima nesta terra, ele pura e simplesmente trouxe a situação ao tempo primitivo. O que é o tempo primitivo? Uma mulher, um homem, Adão, Eva. E, portanto, esta escolha foi uma escolha que foi para toda a vida. Portanto, o Adão casado com a Eva era a mulher da vida do Adão. E o Adão era o homem da vida da Eva. E quando nós casamos, o que Deus, quando nos abençoa, é exatamente para isto. Para, na dor, na morte, na miséria, nos tormentos, o homem e a mulher devem estar perfeitamente juntos. E na vida espiritual, o homem e a mulher é uma só carne. Ou seja, eles são duas entidades, são dois corpos diferenciados, mas passam a ser uma só carne. Ou seja, passa a ser uma identidade. E daí nós formamos os lares e os filhos são fruto daquele pai e daquela mãe. Na altura em que Jesus estava, isto começou a não ser assim. Como nos tempos atuais também não tem sido assim. E, portanto, este Evangelho de Marcos portanto, é transversal a todas as gerações e chega ao nosso tempo com uma particularidade que parece que Jesus está a falar para nós hoje, tal e qual como falou naquele tempo para os fariseus. Porque nós estamos num mesmo contexto. E este Evangelho de Marcos está atualizado ao pormenor. No contexto do divórcio, então, é flagrante a situação que nós estamos a viver, particularmente igual à situação que era no tempo de Jesus. E daqui a importância da mensagem de Jesus. A fidelidade ao divórcio, nos tempos atuais, é o primeiro sinal de que nós estamos a ser contra Deus. Não estamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro sinal que nós temos, com o contexto da nossa vida dissoluta e não respeitando o contexto da união do casamento. E também para dizer que quando Deus instituiu o casamento, fez para ser eterno. O divórcio surgiu por causa da dureza dos corações dos homens. E dizer também que Deus odeia o divórcio. Isso podemos encontrar em Malaquias 2, 16 e 17. E aqui uma pergunta que não se quer calar, na parte final da lição de domingo, que diz o seguinte: o que pode a nossa igreja fazer para fortalecer os casamentos que existem no seu seio? Como pode ajudar aqueles cujo casamento já está destruído? Então, a igreja tem este papel. Também ajudar aqueles casais que estão já separados, aqueles casais que estão à beira do divórcio e não só, para que a igreja esteja fortalecida. Porque se a igreja, ou se os casais estiverem divididos ou separados, isso é uma fraqueza para a igreja perde muito com isso. Então, o autor aconselha-nos a fazermos tudo o que for possível para ajudar os casais a se reconciliarem. Ora, há uma segunda situação que é muito importante também no Evangelho de Marcos, que agora reporta a uma outra circunstância. Os pais traziam as crianças para Jesus
e havia aqui uma corrente contrária, portanto, incluindo os próprios discípulos. Havia aqui uma situação de reprovação, porque é que Jesus estava a receber as crianças. E Jesus aqui também foca um aspecto muito importante do relacionamento humano. Não era só o relacionamento de marido e mulher, aqui agora também o relacionamento com as crianças. Os judeus, os fariseus, naquela altura, tinham, porque eles estavam em constante litígio com a palavra de Deus. E aqui Jesus dá outra lição à humanidade. As crianças são preciosíssimas, porque elas não mentem, elas são as coisas, ainda hoje se diz que as crianças só falam a verdade. E, portanto, é impressionante como é que o homem se torna tão duro do coração que provoca, incluindo uma situação de que Jesus não devia receber as crianças, quando Jesus, inclusive, depois diz aqui na nossa lição, e em Marcos, deixai vir a mim as crianças, e depois diz, incluindo, que só entraremos no reino de Deus se formos como as crianças. E ser crianças como? Em humildade, em verdade, no entusiasmo, na sinceridade. Há situações que hoje nós vivemos, exatamente que são muito parecidas ao tempo em que Jesus viveu. A dureza do coração dos homens em relação à primeira parte do divórcio era intensa, e em relação aqui às crianças era tão intensa também. Portanto, os homens estavam completamente desligados daquilo que é a relação espiritual. A relação dos homens é cada vez mais carnal, mais é uma pedra autêntica, os corações tornam-se corações de pedra em vez de corações de amor. E aqui eu gostava de ouvir também a tua percepção em relação, portanto, a esta situação do relacionamento com Jesus e as crianças e nós. É só para acrescentar que as crianças naquela altura tinham um estatuto social muito baixo, e elas eram comparadas, estavam no mesmo pé de igualdade com os escravos. E os discípulos não haviam entendido a atitude de Jesus, que eles deviam receber o reino de Deus como uma criança. E o irmão Bessa falou muito bem. Por quê? Porque a criança é um ser muito verdadeiro. A criança é um ser que não, quer dizer, não demonstra falsidade. Então Jesus estava a dizer, porque as crianças tiverem qualquer problema entre eles, passados 5 minutos eles voltam a brincar, mas os adultos não. Então, se nós quisermos entrar no reino de Deus, temos que ter essa atitude que as crianças têm, não levar a mágoa, o rancor no nosso cotidiano. As crianças não. Você pode dizer, não brinca mais com aquele menino. Vai entrar de um ouvido, vai sair do outro. Passados 5 ou 10 minutos, eles estão novamente a brincar. Então, para Jesus, o reino de Deus deve ser recebido como uma criança. E aqui uma parte que me chama muita atenção, que eu vou só ler o primeiro trecho na parte final da lição de segunda-feira, que diz assim: não permitam que o vosso caráter não cristão represente mal Jesus. Não deixem que a vossa frieza e aspereza, aqui tem um problema, está muito coisa, e a aspereza mantenham os pequeninos afastados de Jesus. Quer dizer, a forma como é que nós tratamos as crianças, elas observam. E se elas notarem que as pessoas têm um caráter bom, ou as pessoas representam bem a Cristo, eles também vão se converter a Jesus. Mas se for o contrário, nós tivermos, por isso que a irmã White diz aqui no livro A Ciência do Bom Viver, página 22, que nós não devemos representar mal a Cristo. Temos que representar a Cristo como um Deus de amor e um Deus de graça. Eu gostava de dar aqui também um toque em relação os judeus e os fariseus, neste caso, eles não só portanto, repreendiam
Jesus, ou tinham uma crítica em relação a Jesus por receber as crianças, eles próprios faziam divisão no sexo das crianças. Portanto, os meninos eram mais valorizados do que as meninas. Portanto, havia aqui situações inconcebíveis no conceito humano. Exatamente como se passa hoje em dia, em que se valoriza mais a parte masculina do que a parte feminina. E havia aqui um pormenor também que, considerando, como disseste bem, que eles consideravam as crianças como se fossem escravos, portanto, sem valor quase nenhum, eles também não tinham simpatia nenhuma pela sinceridade que as crianças tinham, pela liberdade que as crianças tinham em serem tão singelas como elas são. E, portanto, os homens estavam realmente empedernecidos. Aqui é tão importante que nós temos que analisar, quer no primeiro conceito da questão do divórcio, quer no conceito aqui das crianças, é a dureza constante que nós vamos percebendo na vida dos homens, porque não têm Deus. Porque se tivessem Deus, a situação é totalmente diferente. Um homem com Deus respeita a mulher. Um homem com Deus respeita as crianças. Um homem com Deus respeita-se a si próprio. E o que nós temos visto na matriz humana é que o homem começa a não respeitar-se a si próprio, começando por não respeitar a sua própria, os seus próprios filhos, as suas gerações que vêm após ele. Portanto, esta dureza do coração que é a razão máxima para nós estarmos aqui atentos ao Evangelho de Marcos. O que é que Marcos nos está a dizer em relação a isto? Está-nos a dizer que nós nos devemos acautelar, porque verdadeiramente nós, desviando-nos de Deus, desviando-nos dos princípios de Jesus, nós tornamos pedras, tornamos-se quase irracionais. E, portanto, esta situação é de extrema gravidade para nós homens e não sermos sensíveis a estes chamados de atenção ainda é pior. Portanto, há situações que vamos ver agora no terceiro exemplo que são realmente provocatórias a nós termos um exame um exame de consciência. Qual é o nosso, como é que nós temos sido como cristãos? Como é que nós estamos a comportar-nos em relação à família e em relação aos nossos próprios filhos? E agora vamos ver em relação a nós próprios. Na parte de terça-feira, nós temos aqui uma situação que nos faz lembrar a grande maioria da igreja. A igreja toda, tal e qual como este jovem que chegou ao pé de Jesus, cumpre a segunda parte dos mandamentos. Os mandamentos têm duas partes. Os 4 primeiros numa tábua e os 6 seguintes noutra tábua. Eu estou convencido que os mandamentos que estão escritos na segunda tábua, basicamente, creio que 70%, 80% dos cristãos têm algum respeito por estes mandamentos, não roubando, não matando, não adulterando, não invejando. Portanto, melhor aqui, pior acolá, mas normalmente as religiões, quase todas elas vivem estes mandamentos com algum respeito, e a própria sociedade também tem alguma resposta positiva em relação àquilo que está escrito na segunda tábua. O grande problema está na primeira tábua. O que está escrito na primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos, eu aí já tenho uma dúvida que na percentagem. Aquilo que nós vemos realmente é que na primeira tábua provavelmente é uma quantidade muito pequena de homens e mulheres que respeita realmente o que está na primeira tábua. Em relação à segunda tábua, já a quantidade aumenta. E aqui pergunta-se porquê que isto acontece, e isto é o exemplo deste jovem que veio ter com Jesus. Ele respeitava os mandamentos todos da segunda tábua. Todos. Inclusive Jesus dá-lhes parabéns por ele respeitar. E Jesus, inclusive, daria aqui na lição que ou seja, respeitou ele exatamente por causa disto. Mas quando Jesus diz, vende tudo e segue-me, há aqui uma situação que o primeiro mandamento caiu logo por terra. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele tinha um ídolo, que era o ídolo do dinheiro, em grande intensidade. Ele não tinha respeito pelo segundo mandamento também. Em relação ao terceiro mandamento, provavelmente ele também chegou ao pé de Jesus naquela de deixa-me ver, coisa, mas depois também
Jesus falou com ele e ele que ele fez? Virou as costas e foi-se embora. Ou seja, o nome de Jesus também não foi muito importante para ele. Ele era mais importante a questão do dinheiro, a questão da vida dele. E diz aqui a lição que ele tinha muitas propriedades. Ele até podia ter feito um pacto com Jesus. Oh, Jesus, eu não consigo vender as propriedades todas. Mas se eu vender, começar por vender já 2 ou 3 para, e seguir-te, oh Jesus, tu aceitas-me, eu quero seguir-te, deixa-me fazer este... E Jesus era capaz de dizer a ele, homem, o que é que te vale 1 ou 2 propriedades, ou 3 ou 4? Segue-me, que é mais importante seguir-me, e vais ser com certeza muito mais vitorioso, e vê, já és bom, já guardas 6 mandamentos com profusão, falta-te guardar mais 2 ou 3 só, como guardas os outros, portanto, segue-me. Mas o homem preferiu abandoná-lo. Isto é o que acontece connosco também. Sim, para dizer que isso que aconteceu com o jovem rico tem acontecido com cada um de nós. Nós também estamos na mesma condição, porque ele fez a pergunta mais importante do cristianismo. Quais são os requisitos para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus foi citando, não é? A segunda tábua do Decálogo, que são os 10 mandamentos. Mas o maior problema deste jovem não foi a primeira tábua, foi a segunda, foi a primeira tábua. E o irmão Bessa falou muito bem, porque Deus tem que ser o centro da nossa vida. Nós não vamos conseguir perdoar ninguém, não vamos conseguir amar ninguém se o amor não partir de Deus. Deus é que é a fonte do amor, Deus é a fonte de tudo que nos rodeia. Então, a nossa maior preocupação não deve ser guardar, ou a nossa maior preocupação não deve estar relacionada ao próximo, mas a nossa principal razão deve ser, nos preocupamos, estamos mais próximos de Deus. Se estivermos mais próximos de Deus, vamos ter uma vida com mais sentido e com uma melhor direção. E para terminar já esta parte de terça-feira, é só para dizer que Jesus conseguiu sondar no coração deste jovem que ele não amava a Deus. E dizer que Jesus testou esse jovem se aquilo que ele estava a dizer era sincero ou não. Jesus testa, mas Satanás tenta. Essa é a grande diferença. Jesus testa a nossa fé e Satanás nos tenta para nós cairmos no pecado. Mas pode avançar. Agora, nessa lição de quarta-feira, nós temos aqui uma situação que, para mim, é um bocado confusa. Quando Jesus foi tão claro, mas tão claro, ao dizer que se estava a aproximar, portanto, a vida, portanto, o fim da vida, portanto, ele iria morrer crucificado, ele explicou tudo ia ser injuriado, ia ser esbofeteado, ele explicou tudo ao pormenor. E aqueles discípulos não queriam saber nada disso. Eles só queriam era que aquele Jesus ia ser o rei, ia libertá-los, ia fazer deles um grande, portanto, grandes homens, incluindo eles queriam estar um à direita e outro à esquerda, mas não eram só estes dois, todos eles queriam ter um grau de importância junto a Jesus, porque eles queriam estar, porque sabiam que Jesus era o Messias, mas eles tinham que o Messias não era só o salvador das almas, ia salvá-los contra os romanos, ia salvá-los contra os próprios ditadores da igreja, ia salvá-los daquilo tudo. Mas a parte importante que eles tinham era ser libertados, mas queriam continuar a ser os normais homens e só ter Deus, um Deus tão importante que até matava a fome, assim, transformando pães em pães, poucos pães em muitos pães, poucos peixes em muitos peixes, dando calma ao mar, vencendo as tormentas. Eles queriam um super-homem para ajudá-los. E isto aqui é impressionante, como eles não perceberam todas as situações relacionadas com Jesus e aquilo que Jesus veio para fazer, que era resgatar o homem do pecado original. E eles estavam completamente obscurecidos, portanto, eles estavam completamente cegos neste sentido. E foi preciso, depois de um último milagre, exatamente relacionado com a visão,
para acordá-los. E eu gostava também de ouvir a tua opinião em relação, portanto, a esta situação, desta pedra que estava no coração dos próprios discípulos, que não estavam a ouvir aquilo que Jesus ia dizendo dia a dia, ia mostrando dia a dia na sua vida, e depois nós vamos ver que isto já estava tudo escrito desde os profetas, porque Jesus depois, numa situação já depois da ressurreição, ao falar desde o princípio no caminho de Emaús, nós percebemos que tudo isto está escrito desde o princípio, ou seja, já era do conhecimento da igreja naquela altura, e Jesus estava exatamente dia após dia a dar-lhes indicadores muito precisos e dizendo por palavra a palavra, realmente aquilo que ia acontecer. Eles estavam completamente cegos, surdos e mudos para a realidade. Isso é para dizer que os discípulos não estavam preparados. Eles não estavam preparados porque eles não tinham, como é que eu diria? Eles não esperavam Jesus manso e humilde. Eles esperavam Jesus guerreiro. Um Jesus, como o irmão Bessa disse muito bem, que veio para lhes tirar do jugo romano. E mesmo a pergunta que Tiago e João fizeram, é uma pergunta que eles fizeram, mas não sabiam o que eles estavam a pedir. Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão a pedir. E o que eu consegui perceber nesta lição? Que na vida cristã, a coisa mais importante para um crente é servir, não é ser servido. É o que Jesus... essa foi a lição principal que Jesus queria que eles aprendessem. Por isso que na parte final desta lição, Jesus reúne os discípulos e ele começa a fazer uma comparação. E ele diz o seguinte: ele indica que os governantes gentios usam o poder para obter vantagens pessoais. É o que nós temos estado a ver isso em qualquer parte do mundo. Criam-se leis e essas leis têm como objetivo satisfazer os seus caprichos. E às vezes mesmo dentro de uma empresa, e não só, quando as pessoas estão, por exemplo, no topo de uma instituição, normalmente tem muitos privilégios. Mas Jesus estava a dizer que não, mas no reino de Deus, poder deve-se ser sempre usado para erguer e para abençoar os outros. É o que Jesus estava a dizer. Porque os discípulos João e Tiago, ou Tiago e João, eles pediram algo que não era para servir, mas era para se exaltarem. Então nós temos que ter cuidado. Por isso é que aqui tem uma parte que diz o seguinte, na parte final tem uma pergunta que diz assim: o que significa, como cristão, ser um servo dos outros? Isto é, como é que manifesta este princípio na sua interação diante das pessoas? Tá vendo? Então é isso. Porque existem pessoas que não aceitam ser mandados, só onde estão, só querem mandar. Este é o grande problema da raça humana. E para terminar já nesta parte, eu só queria dizer que Tiago e João, no passado, foram considerados filhos do trovão. Mas Jesus transformou-lhes o caráter. Entenderam o que significa ser cristão. Porque eles não tinham esse comportamento. Eles tinham um comportamento muito negativo. Mas com a convivência com Cristo, eles foram transformados e tornaram-se novas criaturas em Jesus. Ora, nós mas ainda temos aqui a parte final, que vem aqui a história de Bartimeu, um cego que, ao ver Jesus passar, ele grita bem alto por Jesus, mas ele aqui não fala só de Jesus como Jesus, o Messias, ou seja, na qualidade que os apóstolos também tinham, era um Messias, mas um Messias especial que eles queriam. Aqui é o filho de Davi, e este cego parece que tem uma visão mais distante ou mais completa do que aquela que os próprios apóstolos tinham. Portanto, ele vê aqui um Jesus dentro das profecias que estavam escritas desde o passado, incluindo, portanto, nos Salmos.
que era anunciado já o Messias. E é importante vermos isto, porque Jesus, neste milagre, tem a primeira vez que nós vemos que ele não pede para que ele estivesse quieto e calado, como pediu nos outros milagres. Normalmente Jesus, nos outros milagres, dizia: e agora vai e não contes a ninguém, e não fales com ninguém, agora sai ou no outro cego, vem comigo e sai não entres na aldeia, vai-te embora. Este cego não, este cego fala alto, clama por Jesus, Jesus vem ter com ele, e ele depois torna-se logo automaticamente discípulo. Portanto, mal acontece um milagre, ele está logo em posição de ser discípulo. E há aqui um pormenor bastante importante. Ele larga tudo. A única coisa que aquele cego tinha era a sua capa. Era a coisa mais importante que ele tinha, era a sua capa. Ele até isso abandonou. Portanto, ele pegou, andou tal e qual como estava, e para ele não interessou mais nada. O que interessou foi seguir Jesus e andar logo com Jesus desde aquele momento. Mostrando a nós próprios que com Jesus nós temos tudo. Ele é o dono da vida. Ele é que faz os milagres acontecerem na nossa vida. Quantos milagres já aconteceram na nossa vida quase iguais à multiplicação dos pães? Quantos milagres existiram na nossa vida que nos apareceu o prato cheio quando nós andamos quase a mendigar? Quantos de nós já tivemos milagres de estarmos cegos, completamente cegos para determinadas situações, e de repente Jesus nos deu luz? Quantos milagres aconteceram na nossa vida em relação a várias doenças que nós temos tido, as paralisias constantes que nós temos tido na nossa vida, e que Jesus nos tem dado dias melhores e nos tem permitido que nós vivamos uma vida melhor, mais completa. Quantos milagres nós temos tido na nossa vida, e a maior parte das vezes estamos cegos, ou estamos tal e qual como aqueles que estavam no passado, que houve milagres, inclusive, que aconteceram, e alguns só veio agradecer a Deus, a Jesus, e os outros foram à sua vida. E nós muitas vezes estamos a fazer exatamente o mesmo. Este milagre de Bartimeu, para mim, diz-me muito, porque é quase como uma criança. O Bartimeu foi tal e qual como uma criança. Aconteceu-lhe um milagre e ele nem sequer olhou para trás. Ele seguiu o mestre. Com humildade, com sinceridade, com singeleza. Porque ele tinha a certeza que ali estava realmente o Messias. Não só o Salvador, não só o doador da vida e da visão, mas o Salvador. E é isso que nós devemos ter no nosso conceito. Eu gostava que tu terminasses, Gilberto. Portanto, eu deixo aqui já o meu apelo, que nós possamos ser como este cego Bartimeu, possamos ter o milagre da visão e de seguirmos Jesus como Jesus nos pede. E aqui tenho só a dizer que Jesus não desaponta ninguém. O nosso cônjuge pode nos apontar, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos, todos esses podem nos apontar. Mas quem vai a Jesus sempre encontra e recebe ajuda. O problema do cego Bartimeu pode não ser o nosso. Nós estamos aqui a falar, muitos não têm problema de visão. Pode ser que o problema de uma outra pessoa pode ser, por exemplo, problema de saúde, o problema de tirar o orgulho do coração, a inveja, o ódio, o rancor e por aí fora. Então, só para dizer que as multidões também, sempre as multidões atrapalharam o ministério de Jesus. E a multidão estava a pedir a Bartimeu para que calasse. Mas quanto mais pediam para que ele calasse, mais ele levantava a voz. O mesmo também aconteceu com Zaqueu. A multidão, que ele era de pequena estatura, também criou barreiras para que ele pudesse ter um encontro pessoal com Jesus. Então, que Deus nos possa abençoar, e para nós é uma oração. Eu também termino aqui, portanto, e só queria terminar com Marcos, portanto, capítulo 10, versículo 52, a parte final que diz: e Jesus lhe disse a ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que nós possamos também
seguir a Jesus pelo caminho até a vida eterna e que possamos ser verdadeiramente filhos fiéis ao nosso Deus. Temos estes exemplos todos na Bíblia, exatamente para nós percebermos o amor incomensurável que Jesus tem.